Olá, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais um bate-papo. Não sei se alguns conseguem ver, mas eu estou me recuperando de uma conjuntivite já bem tratada. Poderia fazer este vídeo ou sem óculos, né? Ou com óculos escuro, mas com óculos escuro ia parecer um pouco mafioso. Preferi não fazer com óculos escuro, vou fazer com óculos de leitura mesmo, para dar o recado, porque o mais importante é o conteúdo, é aquilo que nós vamos falar, para que você se mantenha bem informado. Estamos, como você sabe, a notícia desta semana foi a entrada do juiz Sérgio Moro na política. Ele acertou lá os termos para ser ministro da Justiça do governo de extrema-direita do Jair Bolsonaro. Enfim, este é o capítulo final de um juiz que sempre fez política. Mas sempre negou que quisesse entrar na política. Veja o que ele disse num evento da revista Veja. Ele estava sendo entrevistado pela Thaís Oyama, que é a redatora-chefe da revista. Veja o que ele disse quando foi perguntado sobre se tinha interesse em entrar na política. Isso faz pouco tempo, viu? Isso foi muito pouco tempo atrás, e aí está o que ele disse. O que eu coloco da minha inviabilidade de uma postulação dessa espécie, eu acho que até um magistrado pode ser, um ex-magistrado pode ser um bom político, pode ser um bom ex-presidente, mas eu entendo que no momento, e eu não vejo isso também no futuro, não seria apropriado da minha parte postular qualquer espécie de cargo político, porque isso poderia, vamos dizer assim, colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento. Então, acho que não seria apropriado. Eu acho que o Brasil precisa de fortalecimento das instituições, acho que o Brasil precisa de fortalecimento daquilo que nós chamamos de rule of law, ou de governo de leis, e uma candidatura, por exemplo, minha, seria inapropriada para esse propósito. Neste momento. Mas no futuro também, né? No futuro eu não vejo isso ocorrendo, entendeu? Mas especialmente nesse momento seria absolutamente inapropriado. Bom, quem acompanha o Diário do Centro do Mundo talvez não tenha se surpreendido, e não se surpreendeu, porque há muito tempo que nós temos mostrado as inconsistências, as incoerências do líder da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro. Há muito tempo que nós fazemos isso, são várias as séries de reportagem. Você pode entrar no na nossa página, que é o www.diariodocentrodomundo.com.br, que você vai ver lá, ou você vai ver muitos vídeos aqui, mesmo neste canal, mostrando que o Sérgio Moro nem de longe é aquele herói que foi apresentado pela imprensa corporativa, a velha imprensa, não. Muito pelo contrário, sempre fez política. Agora, o que ele fez ao assumir um cargo do governo, no futuro governo do Jair Bolsonaro, é algo que é muito grave, é um escândalo. E veja que o próprio Jair Bolsonaro já cogitava nomeá-lo um ano atrás, quando ele deu uma entrevista e era para o site, né, que é muito ligado a ele, um site de extrema-direita, o Antagonista, e ele deu uma entrevista e ele falou que queria aproveitar o juiz Sérgio Moro numa indicação para o Supremo Tribunal Federal. Bom, e o resultado de tudo isso é o quê? É a desmoralização do Brasil. Tá? Uma desmoralização. As pessoas falam, as instituições estão funcionando, todo mundo diz isso com a boca muito cheia, desde que a Dilma Rousseff foi tirada na mão grande, na força, na violência da presidência da República. E aqui no Brasil isto é apresentado com naturalidade, a ida do Sérgio Moro para o governo de extrema-direita do Jair Bolsonaro. Mas veja como o The Times, que é uma publicação inglesa de muito respeito, uma publicação conservadora, veja o que ela disse. Olha o título da matéria. Bolsonaro promete um trabalho sênior, né? Um trabalho de cúpula, um trabalho sênior para o juiz que prendeu o seu rival. É isso mesmo. Prendeu o Lula. Prendeu o rival do Jair Bolsonaro e abriu caminho para que o Jair Bolsonaro vencesse as eleições. Realmente, o Brasil tem que rever muitas coisas. E tem que rever essas coisas a partir da indignação dos setores da população.
a começar pelos setores mais escolarizados, enfim, os setores mais que acompanham mais o noticiário, que têm a possibilidade de fazer uma crítica em razão do acesso a uma informação maior. Tem que começar por ali, mas a indignação tem que ser total, por toda a população. Bom, e timidamente já começaram algumas reações. Você tem o jornalista, um bom repórter, viu? O André Rizek, um cara correto. Ele hoje é da Globo, está no Sport TV que pertence à Globo, e ele então publicou um Twitter, fez uma autocrítica no Twitter, dizendo que havia brigado com amigos quando diziam que o Sérgio Moro tinha lá uma atuação seletiva, e ele então estava confessando que caiu no conto do juiz Sérgio Moro. Teve também um outro jornalista, o Gilberto Dimenstein, que é de um site bastante acessado, que é o Catraca Livre. O Gilberto Dimenstein, que foi colunista, jornalista da Folha de São Paulo. Ele também fez uma autocrítica sobre o apoio que deu ao juiz Sérgio Moro. Isto é importante, mas ainda é muito pouco. Já existe uma página no Instagram sobre os bolsominions arrependidos. Olha, não seria má ideia que houvesse também uma página com as viúvas do Sérgio Moro. Isto é, aqueles que diziam que Sérgio Moro era herói e agora estão descobrindo que, na verdade, ele só estava fazendo política, que ele é ambicioso e ele tem projetos, isso você pode escrever, muito ambiciosos para a sua carreira, vamos dizer assim. Porque aí não dá para falar em biografia, você tem que falar em carreira. Ele realmente busca dar passos mais altos. Vai vir com essa conversa de que quer aprofundar o combate à corrupção. Vai fazer isso no governo do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro que declarou, veja aí, que recebeu dinheiro de propina. Que a propina foi para um partido político e fez essa confissão numa entrevista na Rádio Jovem Pan para um jornalista ultra conservador que é o Marco Antônio Villa. Bom, o Bolsonaro está na lista de Furnas, que é uma lista feita pelo ex-diretor de Furnas, indicado pelo Aécio Neves, que fez ali uma lista com o nome dos políticos para quem ele deu dinheiro sujo, dinheiro desviado desta estatal brasileira, que é Furnas. Está lá o nome do Jair Bolsonaro, 50 mil reais na época, isso é 2002, hoje estaria por volta, hoje quase 200 mil reais. É o que ele recebeu, está lá o nome dele, tem o nome de vários outros políticos, está lá. Bom, se você acha que tudo isso é falso, você então pode ir para a reportagem da revista Veja, que foi a mesma que elogiou, ajudou a construir o mito do Sérgio Moro. Esta revista publicou uma reportagem há pouco tempo em que ela fala sobre todos os indícios de corrupção que envolvem o Jair Bolsonaro. São confissões ou são informações extraídas de um processo de separação dele. E está ali, ele vivia com recursos que não eram exclusivamente o de deputado federal. Mostra ali, você pode ver a reportagem, que ele... a casa que hoje ele dá a entrevista, aquela casa na Barra, foi comprada a preço subfaturado. Está lá. Bom, se o juiz Sérgio Moro quer passar o Brasil a limpo, que é combater a corrupção e aprofundar o combate à corrupção, pode começar pelo próprio presidente a quem ele vai servir, que é o Jair Bolsonaro. Bom, fora o Jair Bolsonaro, você tem ainda o articulador político, que vai ser o futuro chefe da Casa Civil, que confessou que recebeu dinheiro de Caixa 2. Recebi, e aí quero resguardar a figura do Dr. Antônio Jorge Camardelli, presidente da BIEC, que apenas me prestou um auxílio, no sentido de me alcançar 100 mil reais, né? Foi o recurso que recebi. Vou diante das autoridades para pagar pelo erro que cometi. Bom, se ele vai combater a corrupção, pode também começar a investigar o ministro ou o banqueiro que foi com ele, que o levou até o Jair Bolsonaro, que é o Paulo Guedes. Ele está sendo investigado no Ministério Público Federal pela suspeita de desviar, de fazer um trambique, na verdade, com os fundos de pensão, que teria ganhado recursos com isso, numa ação ilegal, e está lá.
foi ele que levou o Sérgio Moro. Então não se trata, meus amigos, de combate à corrupção. Não se trata de combate à corrupção. É um projeto de poder. Um projeto de poder de extrema direita, que vai retirar direitos do povo, que só foi viabilizado por quê? Porque um juiz, usando seus poderes da toga, de juiz, contribuiu para tentar desgastar a imagem do PT, não conseguiu totalmente. Afetou, mas não conseguiu. Prendeu o rival do presidente eleito, abrindo caminho, facilitando para que ele chegasse aonde chegou, chegasse à presidência da República. E agora este juiz vai servir a este presidente que, conscientemente ou não, aí fica para o seu julgamento, ele ajudou a eleger. Eu acho que foi consciente, eu acho que é um projeto de poder. Mas fica aí o benefício da dúvida. Obrigado pela audiência e até mais.